Olá, alunos NG Prime. Este é o primeiro vídeo da série de 4 vídeos do primeiro estágio e hoje vamos falar um pouco da origem do inglês, do português e vamos aprender algumas coisas muito interessantes com essas relações, ok? Então vamos lá. Você já deve ter se perguntado, ou não, qual o motivo, o porquê que alguns idiomas são similares, como, por exemplo, o português e o espanhol. A resposta para isso está aqui nessas 4 datas e vamos viajar no tempo durante esta aula, durante essas 4 datas ou 4 períodos para entendermos exatamente a influência de cada período na história do nosso idioma e, como eu disse, ao final vamos aprender algumas coisas muito interessantes de acordo com essas relações. Nossa primeira data a ser estudada é 27 a.C. O que aconteceu em 27 a.C.? Bom, é muito simples. Em 27 a.C. foi o começo do Império Romano. É importante notar, Roma não nasceu no ano 27 a.C., mas se tornou um império a partir de 27 a.C. Roma já vinha antes, mas a gente sabe como é. Nasceu um vilarejo, vai crescendo, até que em 27 a.C. tornou-se um império propriamente dito. Você pode se perguntar, o que Roma tem a ver com a história dos idiomas e o que eu posso aprender com isso? Muita coisa. Então vamos lá. Primeiro, por que temos similaridade entre idiomas como português, espanhol, francês, italiano e assim por diante? Primeiro, quem falava latim, que foi o idioma que deu origem a todos esses nossos idiomas modernos, que eu acabei de citar, português, espanhol, francês e italiano, foi justamente o latim. E como era Roma? Bom, Roma não era nada fraca. Então, o que acontece? Geograficamente, aqui está Portugal. Portugal era território de Roma. Aqui está a Espanha, que também era território romano. França, a mesma coisa. Itália, também. É importante notar que Roma chegou a dominar muitas outras regiões além dessas. Mas aqui o idioma latino se proliferou. Com isso, o que acontece com o tempo, 27 a.C., o Império Romano já era uma potência, mas imagine a seguinte situação. Nesta época, tínhamos Facebook? Claro que não. Tínhamos e-mail? WhatsApp? Obviamente que não. Portanto, como era a comunicação de alguém nesta ponta com alguém nesta ponta? Era terrível. Imagina um cavalinho lá viajando meses para entregar uma carta. Com isso, obviamente, o idioma latino se fragmentou com o passar dos anos, até se tornar o que a gente conhece hoje. A nossa segunda data importante é o ano 1. O que aconteceu no ano 1? Você pode se perguntar. E a resposta é muito fácil, muito simples. Ela é provavelmente a primeira resposta que vem à mente, que é o nascimento de Jesus Cristo. Veja que isso não tem a ver com religião, com crença, nada disso. Isso daqui é um fato histórico que é importante, que vai ter seu impacto, que obviamente teve um grande impacto na história. Mas você pode se perguntar, o que o nascimento de Jesus Cristo tem a ver com qualquer coisa de idioma? E aí é que a gente já vai para a terceira data. Terceira data, que é 380. E o que aconteceu em 380, aproximadamente? A gente sabe que a história também nem sempre é tão exata quanto dizem por aí. Em 380, veja só, Roma tinha sua força, mas aconteceu algo muito interessante.
Roma não era cristã. Então, todas essas religiões que se desenvolveram, etc., elas começaram a ganhar muita força, não quando Jesus estava vivo, mas depois. Entre 1 e 380, as religiões cristãs foram, na verdade, perseguidas. Até que em 380, a própria Roma tornou-se cristã. Isso é muito importante. Nossa próxima data, 1450. Damos um salto aí de mais de 1000 anos. Né? E o que acontece nesses 1000 anos? Bom, a gente tem o domínio da Igreja Católica, que nasceu ao fundir alguns conceitos já romanos com a religião cristã, correto? E aqui, em 1450, acontece algo de extrema importância, que foi, claro, mais uma vez, em torno de 1450, que fique claro, que foi a criação da prensa móvel. O que é a prensa móvel? É simplesmente um método de se copiar livros. E qual que é a importância disso? Total. Vamos retroceder mais uma vez. Durante todo esse tempo, antes de 1450, a comunicação, 1, era muito difícil. 2, não era fácil de se ter um livro, por exemplo, em sua casa. Isso era coisa para aristocratas ou coisas assim. A partir de 1450, torna-se muito mais acessível ter um livro. E por que a história da igreja é importante com isso? Bom, porque o livro mais importante de todos os tempos é a Bíblia. Então, o que acontece a partir deste período? 1450. Após este ano, vários livros tornaram-se mais comuns e, obviamente, a Bíblia começou a ser difundida e começamos a ter algumas necessidades que não tínhamos antes. Imagine você em um mundo onde os livros simplesmente não são comuns e eles passam a ser comuns. É como se tivessem inventado a internet. A mesma coisa do mundo com internet e sem internet. A revolução causada pela prensa móvel foi, podemos dizer que de mesma magnitude. Né? E várias revoluções ocorreram por causa dela. Né? Em 1450, nós já tínhamos vários outros idiomas aqui em toda a Península Ibérica, mas de uma maneira totalmente informal. As pessoas falavam na rua, conversavam, tal, e cadê a regra? Não tinha regra. Essa era a verdade, ninguém precisava de regra. Né? Nós não tínhamos sociedades como temos hoje em dia. No entanto, a partir do momento que os livros começaram a ser mais populares e esses idiomas tornaram-se mais importantes, algo interessante aconteceu. Algumas pessoas começaram a criar regras para esses idiomas que até então eram marginalizados, ok? Até então, o único grande idioma que realmente tinha uma estrutura era justamente o latim. Após 1450, se você pesquisar qualquer gramática moderna, vamos dizer assim, do inglês, do espanhol, do próprio português, todas elas vêm depois de 1450 e grande parte delas, mesmo assim, era escrito em latim. Correto? Então vejamos, já temos uma primeira lição aqui. Essa lição, uma primeira moral com toda essa história. Muito antes de qualquer pessoa criar uma gramática, os idiomas já eram falados. A gramática foi importante para que se houvesse um padrão que todo mundo pudesse seguir, principalmente na escrita. Se você não tem um padrão na escrita, ninguém vai conseguir mandar uma mensagem para o outro lado do país. Isso é
simples, ok? Então, com essa necessidade, vou criar um livro para a nação alemã inteira ler. Bom, você precisa que haja certa hegemonia nas regras. Então, criaram-se gramáticas para atender esta demanda. Veja que a gramática nasce, portanto, como uma fotografia de um lugar, de um povo e de uma época. Então, muitas pessoas pensam assim, olha, eu tenho uma dúvida aqui de idioma e eu vou pesquisar na gramática. E a pessoa se espanta de não encontrar resposta na gramática. Porque, horas, o idioma não é só a gramática. A gente então tem que pensar que o idioma é, primeiro de tudo, falado, vivenciado e vivido. E a gramática está ali para que haja um padrão, mas ela é inerentemente incapaz de dar todas as respostas para nós. Por exemplo, por que existem verbos regulares e verbos irregulares? A gente pode discutir isso, mas a verdade é que não importa. As pessoas falando por aí, elas simplesmente inventam palavras, mudam as palavras, e a gramática ela não consegue explicar tudo, porque também não é o propósito dela. O propósito dela é ser uma referência, mas essa referência jamais será perfeita, porque cada um pode falar de um jeito. Você tem várias regiões com sotaques e com palavras diferentes. Então isso é muito importante. Quando a gente vai aprender um idioma, a gente tem que ter noção de que a própria gramática tem as suas limitações, né? Então veja, a gramática também tem as suas limitações. A gente não consegue falar o idioma. Tem gente que pensa assim, vou pegar um livro de gramática, vou começar a lê-lo e de repente vou saber tudo do idioma. Não. Infelizmente ou felizmente não é assim que funciona. Até hoje em dia temos várias circunstâncias onde a vivência e a gramática divergem de maneira acentuada, ok? Então vamos lá. Então essa é a primeira moral de toda essa história. A gramática ela é uma referência importantíssima, mas a gente precisa sempre lembrar que ela é limitada, ok? A sua capacidade de explicar o próprio idioma é limitada, ok? Mas estamos falando por enquanto muito do latim, do português. E onde entra o inglês nessa história toda? Muito simples. A origem do inglês é diferente da do português. Mas por que é interessante sabermos tudo isso? Muito simples. Onde originou-se o inglês? Bom, obviamente, nesta ilha chamada Bretanha, né? Ou a Grã-Bretanha. Na época em que o inglês foi desenvolvido, quem é que mandava no mundo? Roma. Quem era a grande influência no mundo? Obviamente, Roma. Isso nos traz a segunda grande ideia desta aula. O inglês, apesar de ter uma origem germânica, ele é extremamente... ele é uma mistura. Tá? Então, se nós formos ver a composição do inglês, ele é 30%, ele tem sua origem nas palavras, 30% de latim, 30% aproximadamente, que seja bem dito, de francês arcaico, ou seja, na verdade ele tem 60% de origem latina, né? E outros 30% de palavras germânicas e outros 10% de outros idiomas aí diferentes. Aí tem o árabe e por aí vai. Essa é a composição do inglês. O que podemos aprender com esta composição e por que apesar disso, o inglês não é um idioma latino? Simples.
apesar de 30% vir diretamente do latim e os outros 30% virem diretamente do francês arcaico, as palavras e a estrutura são, aliás, as palavras mais populares e que determinam as funções principais do inglês vêm do germânico. Então vamos imaginar uma situação esporádica. Você vai lá, você vai estudar medicina lá em Harvard. Você vai ver um monte de palavras em latim, mas essas palavras não são comuns ao povo, de maneira geral, correto? Mas, claro, numa universidade vai estudar direito. Qualquer escola de direito no mundo está cheia de palavras em latim, correto? Então é uma influência muito grande numericamente, mas o impacto na sociedade é menor. A lição que podemos tirar desta composição do inglês é de que você já deve ter passado pela dificuldade de ler alguma coisa em inglês. Você muitas vezes lê uma palavra que é escrita de uma maneira totalmente diferente. Você tem palavras que são escritas da mesma maneira, mas você deve lê-las de maneira diferente e vice-versa. E aí você pensa, mas que bagunça é essa? Que porcaria é essa? Por que isso ocorre, professor? Você pode se perguntar. E perguntar com razão, é claro. São alguns motivos para isso, mas um dos mais importantes é essa mistura. Né? Imagine você, no português, como falamos esta letra? I, obviamente. Que pergunta ridícula, não é verdade? Agora, como é que nós lemos esta palavra aqui? Site. Nós lemos site. E aí você pode argumentar, mas essa palavra vem do inglês. Claro que vem do inglês. Mas será que os seus netos saberão disso? Seus bisnetos saberão disso? Qual que é a moral disso? A moral é que nós hoje recebemos muitas palavras do inglês e isso modifica como nós falamos o português. Por quê? Hoje o nosso I é um I. Mas imagine que 100 palavras, 200 palavras, 1000 palavras do inglês entrem em nosso idioma. Amanhã o nosso I pode não ser simplesmente um I, ele pode ter vários sons, assim como na verdade já acontece com palavras extremamente comuns no nosso dia a dia. Porque por mais que site seja uma palavra estrangeira, nós falamos esta palavra com muito maior frequência do que falamos diversas outras palavras do próprio português. É ou não é? Então, este é um dos motivos pelos quais o inglês tem uma escrita totalmente irregular. Ele recebeu muitas influências em épocas diferentes, de origens diferentes. Então, essa é outra coisa muito importante. E finalmente, vamos para uma coisa muito importante, que toda essa história é para a gente aprender uma coisa muito interessante. Todos esses idiomas, eles têm relação. E, apesar do inglês não ser um idioma latino, ele tem marcas do latim em seu DNA. Então hoje vamos analisar essas marcas do latim em seu DNA para aprender uma porrada de palavras. Então prepare o seu caderno e anote aí essas relações. Nós, com essas ideias que eu acabei de apresentar, podemos aprender, através de algumas relações, podemos aprender centenas de palavras em inglês. Como? Veja só, basta compararmos a influência do latim dentro do inglês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entender alguns tipos de palavras que vieram
do latim e hoje ainda são muito utilizadas dentro do inglês. O primeiro tipo de palavra que vamos identificar são as palavras terminadas em AL ou AL, correto? Essas palavras são muito comuns em inglês e nós não precisamos fazer muito esforço para aprendê-las. Então, o que nós fazemos? Veja só, você pode pegar diversas palavras em português que terminem com AL e sabe o que você vai fazer no inglês? Nada. Basta mudar o sotaque. Vamos a alguns exemplos. Animal. Olha, como eu digo animal em inglês? Animal. Olha só que difícil. Nós simplesmente escrevemos da mesma maneira. Por quê? Porque tem a mesma origem. Hospital, em português, olha só que difícil em inglês. Hospital. Muito difícil. É ou não é? Próximo exemplo. Natural. Em inglês, natural. Ou seja, é muito comum que essas palavras com a terminação em AL, em inglês, permaneçam inalteradas, pelo menos na escrita. É possível que haja uma pequena mudança na escrita por conta de atualizações gramaticais ou revisões gramaticais e da escrita do próprio português. Ou ainda também é possível que você encontre um falso cognato ou alguma coisa assim. Portanto, essa tática, embora não seja eficaz 100% do tempo, ela será eficaz em 80% do tempo, o que é uma coisa ótima. Ou seja, deu branco, você não sabe como falar, sei lá, animal, você sabe que deve ser o quê? Animal. E isso vale para várias outras palavras com esta mesma terminação. Então, nossa primeira terminação é o AL, ou seja, o AL, que vai permanecer AL em inglês. Nossa segunda terminação é com DAD, que em inglês vamos simplesmente mudar para T. Ou seja, palavras como cidade, o que vamos fazer? Trocamos esse DAD por T. Então temos a palavra city. A palavra curiosidade, falamos curiosity. Então, essa terminação também vai ser muito comum. Então, a gente tem a palavra cidade, curiosidade, atividade, né? Atividade, por exemplo, activity. Por quê? Porque em português esta palavra mudou, mas ela costumava ter o C antes do T, né? São várias palavras também que vão terminar em dade, correto? Vamos agora para a nossa terceira terminação. Nossa terceira terminação é ência, que em inglês torna-se ans.
Vamos aos exemplos. Experiência. Em inglês, experience. Experiência, então temos aqui a terminação, experience. Uma que se altera um pouco mais, mas ciência. Science, a pronúncia se altera, mas é a mesma ideia, né? Então temos, por exemplo, obediência, obedience, e várias outras palavras. Você pode até pesquisar uma lista e tentar decorá-la, ou pelo menos para ter uma noção, mas são realmente diversas palavras que também vão terminar com ans, ok? Ou seja, quando temos ência em português, é muito provável, veja que não é uma coisa certa, não tem como garantirmos 100% de exatidão, mas pelo menos em 80% das vezes, quando uma palavra termina em ência, vai terminar em ans em português. E vamos, claro, agora para a nossa quarta e última terminação, que olha só, é justamente são. Você já deve ter ouvido muitas vezes na vida a palavra information, que é claro, por mais que as pessoas falem isso de maneira jocosa, essa palavra até que tem certo sentido. Por quê? Veja só, grande parte das vezes que temos uma palavra que termina em são, em português, em inglês vai terminar com shan, ou tion, né? T-I-O-N. Vamos lá. Exemplos. Organização. Organization. Organização, organization. Que mais? Especialização, specialization. Condição. Vamos lá. Condition. Mais uma vez é uma terminação ou termination, por que não? Que é absolutamente comum no inglês. Então, mais uma vez, é uma terminação que, poxa, eu não sei falar, por exemplo, extinção em inglês. O que a gente vai falar? Extinction, né? Torna-se algo muito mais intuitivo, né? Então, se a gente prestar atenção nessas terminações, a gente já tem um bocado de palavras que podemos aprender quase que automaticamente. Lembrando, por que isso acontece? Simplesmente porque o inglês tem grande influência do latim. Então, ele carrega estas informações, essas terminações em seu DNA. Então, se a gente identifica esse DNA, a gente acaba aprendendo uma porção de coisas no inglês. Não só no inglês, mas isso também vai servir para o espanhol, para o italiano, para o francês, né? Então, veja só. Basicamente, qualquer uma dessas terminações, o raciocínio, pelo menos, também vai servir para qualquer outro idioma latino.
porque obviamente eles também carregam esse DNA. É por isso que, com o tempo e a experiência, torna-se até mais fácil aprender outro idioma, porque você, claro, toma proveito de todas essas ideias em outros idiomas. Então, essa foi a nossa primeira aula. Espero você na próxima aula em vídeo. Muito obrigado.